posição em Cristo, como santos de Deus, e falando da necessidade de cultivarmos uma vida de santidade, apesar deste mundo profano onde vivemos. E hoje eu vou concluir esta série de mensagens, pregando agora pela manhã e logo mais à noite, continuando este mesmo assunto. Juízes 16, verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ó Pai, se o teu Espírito Santo não falar, sem dúvida, esse tempo de pregação será vão. Se, meu Deus, meus irmãos não ouvirem, este tempo de pregação será igualmente vão. Mas, meu Pai, pedimos que esse tempo seja proveitoso, edificante, que valha para nós como ouro puro, como ouro precioso. Nós oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Santa restauração. O livro de Josué, ele conta a história de como é que aquela nação que outrora fora escrava no Egito, libertada por Deus através de Moisés, chegou até a terra que Deus prometera a Abraão, a terra que mana leite e mel, Canaã. O livro de Josué mostra como esse povo pôde entrar na terra, agora liderado por Josué, e as batalhas que ele travou com aqueles povos que viviam ali, habitavam aquela região por pelo menos 500 anos. E o livro de Josué vai chegando ao seu final e mostra já um Josué idoso, um Josué que está perto da morte, já prestes a morrer, e que reúne aquele povo agora habitando a terra prometida e lhes faz um desafio. Se você voltar um pouco as páginas da sua Bíblia para Josué, capítulo 24, de modo especial agora o versículo 15, Josué 24, versículo 15, é um texto bem conhecido, no meio de um mês de famílias ou pregações assim, mas Josué diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desafio, essa é a proposta que Josué faz àquele povo depois de todas as experiências que esse povo passou e, sobretudo, da intervenção de Deus, dando-lhes vitória para que pudessem alcançar a promessa dada a Abraão. E o povo logo se apressa a responder. E é o verso 16, a resposta do povo. E a resposta do povo baseia-se basicamente em 4 motivos, 4 bons motivos para eles servirem ao Senhor. Eles dizem: porque Deus nos tirou da escravidão do Egito. Depois eles dizem: Deus realizou maravilhas durante o período da nossa peregrinação pelo deserto até chegarmos até aqui e também nos dando esta terra outrora habitada por povos inimigos. A terceira razão porque eles disseram: nós vamos servir ao Senhor, é porque Deus os protegeu desde a saída do Egito.
Deus os manteve, Deus os susteve em todos os seus caminhos. E por fim, eles dizem: Josué, nós vamos servir ao Senhor, porque Deus nos deu essa terra, Deus nos deu força para batalhar, Deus nos deu os inimigos em nossas mãos, especialmente os mais temidos daquele tempo, os amorreus. Deus nos deu em nossas mãos os nossos inimigos, e nós os expulsamos, nós prevalecemos sobre eles. Então, sim, nós vamos servir ao Senhor. E no verso 19, em outras palavras, Josué diz para o povo: vocês não vão é nada. Vocês não vão servir coisa nenhuma. E eles reiteram: sim, nós serviremos ao Senhor. Então, no verso 22, Josué diz a eles: então, vocês são testemunhas contra vocês mesmos. Irmãos, essa coisa de ouvir a palavra de Deus é muito séria. Na última mensagem que preguei, falei de gente que menospreza o sagrado, que não leva a sério as coisas sagradas, que não leva em consideração. Vir ao culto é uma coisa banal, é uma coisa comum, é qualquer coisa. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar, investir na obra missionária, qualquer coisa. Banalizou-se. E gente que pensa que o sagrado é qualquer coisa, vive qualquer coisa. Tem uma vida qualquer coisa. Tem uma fé qualquer coisa. E nós precisamos, irmãos, vigiar que Deus nos livre de termos o espírito de Saul, que não levou a sério as coisas sagradas. Deus nos livre disso, porque sofreremos as consequências desse tipo de atitude. Quando a palavra é aberta, quando a palavra é explanada, quando a palavra é pregada, nós temos de levar a sério, porque não é palavra de homem, é Deus quem está falando conosco. Nós temos que levar isso muito a sério. E quando você ouve a palavra de Deus, você é testemunha contra você mesmo. E Deus haverá de cobrar aqueles que só ouvem, aqueles que só sabem, aqueles que têm uma vida espiritual teórica. Josué disse: vocês são testemunhas contra vocês mesmos. E Moisés morreu. O livro dos Juízes conta no capítulo 2 que aquela geração de Josué dormiu com ele. E agora os filhos, a segunda geração, habitava Canaã. E o que é triste de dizer é que o livro dos Juízes diz que aquela geração não conheceu ao Senhor. Isso deu força aos povos inimigos. Eles foram subjugados pelos povos inimigos. Porque é assim. Quando nós levamos a sério as coisas de Deus, nós somos revestidos da força do Senhor, do seu poder. Nós temos vidas espirituais robustas, sólidas, fortes, firmes. Mas quando nós não levamos as coisas de Deus a sério, nós tornamos-nos vulneráveis às ações dos inimigos. Até uma gripe é maior que nossa fé. Qualquer coisa, por mais banal que nos aconteça, ela nos estremece, ela nos fragiliza, ela nos destrói. Por quê? Porque nós não estamos, como disse Paulo aos Efésios, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E esse povo em Canaã, ele começa a sofrer. Ele começa a padecer. Há um ciclo vicioso e destruidor que esse povo começa a viver, longe de Deus e dos seus preceitos. Então, quando com Deus, a bênção vem. E eles tinham prosperidade. Mas diante da prosperidade, eles eram tentados a abandonar a Deus. E abandonavam a Deus. Então Deus dava uma espécie de licença para que os inimigos viessem e se apoderassem do seu povo como uma forma de disciplina, como uma forma de castigo.
E o povo, no auge da escravidão, clamava quebrantado ao Senhor. Então Deus vinha, os perdoava e levantava um libertador. Aí estão os juízes. Eles se levantam para liderar o povo. Eles se levantam diante do quebrantamento do povo. E segundo a eficácia e o poder de Deus, eles conseguem liderar esse povo rumo a uma libertação. E o povo era liberto e agradecia a Deus. Então Deus abençoava este povo com prosperidade. E novamente lá na frente, eles no auge da prosperidade viravam as costas para Deus. E Deus dava poder aos inimigos que os sobrepujavam. E eles no auge da escravidão se quebrantavam e Deus os perdoava e levantava outro libertador. E eles eram libertos dos inimigos, prosperidade, e o ciclo continuava. Sabia que tem crente assim? Ele vive esse ciclo. Ele nunca se liberta desse ciclo. A vida dele é isso, se resume a isso. E que coisa triste, irmãos. Destruidora da vida de alguém. Viver escravo desse tipo de vida cristã, medíocre, pequena, tacanha, sem brilho, sem vigor, sem vibração. O inimigo apoderando-se dele no aspecto da opressão, no aspecto das investidas, prostrando. Que coisa triste! Ele vai se desmotivando com as coisas de Deus. Aí quando ele está lá embaixo, ele se quebranta, Deus o perdoa, ele volta. Daqui a pouco ele está repetindo as mesmas coisas. A verdade, irmãos, é que um desses libertadores que Deus levantava no tempo de escravidão foi Sansão. É um conhecido, um velho conhecido de todos nós. Sansão, para mim, é o grande arquétipo do crente que abandona uma vida santa e que sofre as consequências disso, mas que arrependido, prova de uma santa restauração. Prova de perdão do Senhor e restauração para a sua vida. O capítulo 13 de Juízes, a partir do verso 1, diz que Sansão era nazireu. Nazir, no hebraico, significa consagrado. E Sansão era consagrado a Deus. O que é um santo de Deus, senão alguém consagrado a Deus, senão alguém que pertence a Deus, senão alguém que é propriedade exclusiva do Senhor. E como nazireu, havia algumas responsabilidades que Sansão tinha. A primeira, não se aproximar de cadáveres, porque o nazireado era um voto, era um pacto. Então ele precisava levar a sério esse pacto e cuidar da sua vida pessoal. Havia algumas ordenanças que ele precisava obedecer. Então, não se aproximar de cadáveres. Não beber bebida forte, e essa é uma referência ao vinho, não podia beber. E um sinal desse pacto era o seu cabelo, que não podia ser cortado. A força não estava no cabelo, a força estava no pacto. A força estava na comunhão com Deus. O cabelo grande era apenas e tão somente um símbolo. Aquele ali tem um pacto com Deus. E Deus tem um pacto com ele. Ele pertence a Deus. Ele é consagrado a Deus. Ele deve viver para honrar a Deus. E Sansão teve, irmãos, uma carreira brilhante. Uma carreira de muitas vitórias. O Espírito Santo se apoderava de Sansão, sobre Sansão, de quando em quando, e o fazia ser vitorioso em seus embates, em suas batalhas. Essa era a grande realidade. Esse homem foi subindo e ganhando notoriedade, chegando a ser temido pelos inimigos da vez, que eram os filisteus. Mas, irmãos, o alto da montanha é o lugar onde o vento é mais forte. Quanto mais você sobe,
mais forte o vento fica. E mais nós temos que vigiar. O pastor Josué dizia para mim isso. A fase que eu estou vivendo no final do meu ministério é a fase mais perigosa para um pastor. Porque durante toda a vida eu lutei para me manter íntegro diante de Deus. Mas agora, no fim da vida, mais de 80 anos, com o ministério já consolidado, com o respeito de todos, já no topo, no auge, é o momento mais perigoso. É o momento que eu tenho que vigiar mais. Porque qualquer coisa vai manchar a minha biografia. O vento foi forte e Sansão não suportou. Ele teve uma morte prematura, irmãos, porque não guardou a sua posição. Nós temos uma posição em Cristo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que proclameis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos santos de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Pedro diz, um povo adquirido, comprado pelo precioso sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que vocês não recebam a graça de Deus em vão, não tornem a graça de Deus vã, mas vivam de maneira digna. Essa é a grande questão. De maneira digna do Evangelho. Sansão significa pequeno sol. E vimos esse pequeno sol provar do seu ocaso. O sol brilhante apaga, perde o brilho, porque não guardou a sua posição. E qual era o problema de Sansão? O problema de Sansão era o coração. A Bíblia diz que é no coração que nascem as fontes da vida. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que nós não devemos andar segundo os desejos e pensamentos do nosso coração. Se tem uma pessoa nesse mundo em quem você não deve confiar, é em você. Você e eu somos as pessoas em quem menos nós devemos confiar, porque nós somos frequentemente traídos pelo nosso coração. E esse era o problema de Sansão. Em primeiro lugar, eu quero dizer, e eu só vou falar isso, que Sansão tinha um coração dividido. Esse era o problema. Um coração dividido. O coração de Sansão foi tomado por uma paixão avassaladora, você sabe a história. Capítulo 16, versículo 4. Essa mulher, por quem ele se apaixona, não é do seu povo, não pertence ao seu povo, é de um povo estranho às ordenanças de Deus. Mas ainda assim, Sansão aceitou se envolver com Dalila. Por quê? Por que Sansão aceita dividir o seu coração? Dividir a sua vida de juiz em Israel com uma vida de fornicação, de prostituição e de pecado. É porque para Sansão, em seu enganoso coração, ele poderia equilibrar as duas coisas. Ele poderia viver uma vida dúbia. Ele conseguiria, afinal de contas, eu sou juiz em Israel, eu sou o homem mais forte da face da terra. Eu fui investido por Deus, e isso há um pacto com Deus, e, portanto, eu consigo dar uma escapadinha. Eu consigo dar uma fugidinha. Eu consigo viver essa vida tentando equilibrar os dois mundos, tentando equilibrar essas duas vidas.
E na hora que eu quiser eu paro. Esse é o grande engano. A hora que eu quiser eu paro de fazer. Isso aí é só para relaxar. Isso aí é só uma aventura. Isso aí é só uma brincadeira. Isso aí é só uma diversão. Mas eu estou firme aqui no meu propósito, eu estou firme na minha posição. Mas o seu coração está dividido. Mas eu consigo equilibrar essas coisas. Em outras palavras, Sansão achou que podia mexer com fogo sem se queimar. É a pergunta retórica de Provérbios, capítulo 6, versículo 27 e 28. Pode alguém tomar brasa viva e colocar em seu seio e não se queimar? A resposta, a pergunta só admite esta resposta. Não é possível alguém encostar brasa viva na sua carne sem se queimar, pois Sansão achava que conseguiria fazer isso sem se queimar. Como é enganoso o nosso coração. Dalila estava numa missão secreta. Ela precisava descobrir qual era a fraqueza de Sansão. Porque toda pessoa forte tem uma fraqueza. Os fortes também experimentam fraquezas. Por isso que nós não devemos, irmãos, nos iludir de que só acontece com os outros. Só acontece com o filho dos outros. Não devemos nos iludir dizendo assim, mas aquele irmão ali, não, aquele ali, olha, esse sim. Não devemos nos iludir. Porque todos nós temos os pés de barro, todos nós somos sujeitos às fraquezas, todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, e as nossas forças não vêm de nós mesmos, elas vêm exclusivamente de Deus. O inimigo está investindo pesado para descobrir e explorar a sua fraqueza. Pode ter certeza. Nós brincamos com o diabo, mas o diabo não brinca conosco. Nós brincamos com a nossa carne, mas a nossa carne não brinca conosco. Esses inimigos, dentro e fora de nós, eles trabalham muito seriamente para nos destruir. E tolo é aquele que acha que consegue equilibrar as duas coisas, os dois mundos, as duas posturas. Esse é tolo. O verso 6 diz que essa mulher investiu, capítulo 16, investiu em Sansão. E o coração de Sansão começou a enganá-lo. Ele começa a gostar da brincadeira. E no versículo 7 a 9, ele diz para Dalila, me amarre com 7 tiras de couro novas, nunca usadas. E aí eu perco a minha força. E ela espera ele dormir, amarra, e dá o comando para os inimigos e grita para Sansão ainda, né? Aos filisteus, aos filisteus. E ele se levanta, rompe aquilo com a maior facilidade do mundo. É como o papel que o judeu tem esse ditado, né? O papel que você esquentou na chama, ele despedaça assim. Então, são aquelas cordas de couro. E ele dá uma surra. E aí a Dalila, no versículo 10, diz, você me decepcionou, você me enganou, você me fez de boba. E Sansão diz, não, tudo bem. Então você me amarra com cordas novas, verso 11 e verso 12. E aí eu perco as forças, eu não consigo me desvencilhar. E ela faz o mesmo processo, chama os inimigos, grita para Sansão, você sabe a história. Ele rompe as cordas novas, não interessa, com a maior facilidade. Porque afinal de contas, Sansão está no controle. Afinal de contas, Sansão, ele tem a gavetinha do pecado com Dalila lá dentro, e ele abre aquela gavetinha quando ele quer, ele fecha quando ele quer. Ele acessa o site quando ele quer, ele fecha quando ele quer. Ele vai à procura de uma aventura amorosa quando quer, ele tem vontade, ele vai e faz. Mas ele controla isso, não, agora tá bom.
É assim, a cabeça de Sansão funciona dessa maneira. E ela diz, você me decepcionou de novo, você me fez de boba, verso 13, de novo. E Sansão continua brincando com fogo. Ele diz assim, olha, você faz do meu cabelo 7 tranças e prende essas tranças com um prego. Você faz isso e eu perco minhas forças. E ela faz. E o processo se repete. E ele dá uma surra nos filisteus. E eu faço questão de ler o versículo 15. O versículo 15 é uma aula de convencimento do pecado, argumentando conosco. Capítulo 16, versículo 15. Então ela disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Olha que argumentação bonita. Você não me ama? Eu te amo tanto, rapaz. Tenho feito tudo por você. Olha as renúncias que eu tenho feito. É por amor. Põe lá o Roberto Carlos tocando de fundo e fala com ele, verso 15. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, porque dizem isso, que quando mulher quer descobrir uma coisa, com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Verso 16, 17, ele conta o segredo. Ele conta o segredo. E ao contar o segredo, o coração de Sansão deixou de ser dividido. Porque tem isso. A gente pensa que por um tempo consegue equilibrar uma vida de pecado com uma vida de santidade, uma vida de gente mundana com uma vida de gente santa, e a gente vai levando dessa forma, ninguém sabe, ninguém viu, eu fecho a gaveta na hora que eu quiser, eu faço, eu aconteço, eu vou levando assim, e peço ao irmão fulano que ore, ó Senhor Deus, nosso Pai, essa coisa toda. A irmã vai trazer o estudo aqui, bom dia minhas queridas, vamos falar da palavra. A gente acha que a gente vai conseguir levar esse negócio, cantar, ou tocar, ou frequentar a igreja de maneira impune, nada vai acontecer. Mas olha o verso 18. Aqui mostra que Sansão não tinha mais um coração dividido. Verso 18, vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração. Não havia nenhum espacinho que Dalila não tinha acesso. Não havia nenhum segredo, sentimento, história. Aquela mulher pôde vasculhar todo o coração de Sansão. Que coisa! Mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro, o pagamento, finalmente. Sansão deixou de ter um coração dividido e o coração passou a ser todo de Dalila. E a minha pergunta é: a quem pertence o seu coração? Quem é o dono do seu coração? Quem é que controla o seu coração? Quem é que tem a última palavra no seu coração? Porque todos nós temos um coração que pulsa pelo pecado, a nossa natureza carnal. Todos nós temos um coração que pulsa pela desobediência, pela rebeldia, pela soberba da vida. Todos nós, eu sou o primeiro da fila, todos nós. A questão é que essa voz é abafada pela voz de Deus ou é esta voz que sempre prevalece, inclusive sobre a voz, a palavra de Deus. Essa é a grande reflexão dessa manhã. A quem de verdade pertence o seu coração? Eu me lembro de 2 amigos que tiveram uma conversa
E um deles virou para o outro e disse assim: eu quero lhe pedir perdão. Crentes em Jesus, eu quero lhe pedir perdão. O outro disse: mas por quê? Você não me fez nada. Ele disse: mas eu tinha inveja de você. Eu tinha inveja do seu jeito, da sua personalidade. Eu tinha inveja das suas habilidades. Eu sofri muito tempo ao seu lado, mas nutrindo esse sentimento de inveja. E eu lutei muito comigo para abafar isso no meu coração. E eu pedi a Deus que nós tivéssemos uma conversa. E estamos tendo agora, isso é resposta de oração. Que eu engolisse o meu orgulho para admitir que você é melhor do que eu. Eu quero lhe pedir perdão. Porque você tem mais habilidade do que eu. Você tem uma personalidade muito mais envolvente do que a minha. E eu nutri esse desejo muito tempo. Mas eu superei isso. E eu quero lhe pedir perdão. Irmãos, esse é um fato real. Eu conheço as pessoas dessa conversa. Mas é alguém que decidiu que o seu coração é todo de Deus e não das suas vozes interiores, enganadoras e destruidoras. Quem é o dono do seu coração? Está dividido? Será? Será que já não é todo do pecado? Será que já não é todo seu? Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. E se você desejar ler durante a sua tarde, 1 Samuel 7:3, Isaías 29:13, eu não vou ler. De quem é o seu coração? Vamos orar?